Os candidatos que procuram emprego precisam ficar atentos a alguns itens que podem fazer a diferença na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho, que está tão difícil assim. Além de estar preparado profissionalmente, é indispensável ter um bom comportamento na hora da entrevista. Assunto que interessa muita gente e é o tema da nossa conversa com a professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Ana Querubina. Muito boa tarde, professora. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui conosco. Pontualidade. Até que ponto esse é um item que pesa numa entrevista? Esse é um item que tem um valor, né, grande no sentido de que ele tem uma representatividade muito forte. Quando a gente fala em pontualidade, a gente está falando em planejamento, organização e principalmente prioridades. Então, um candidato que chega atrasado, ele está, né, demonstrando que aquilo ali talvez não seja tão importante, ou mesmo que ele não consiga administrar bem o seu tempo ao ponto de ter o compromisso de chegar no horário. Vestimenta. Um candidato, às vezes, ele tem que estar formal demais ou ele tem que evitar a informalidade demais também, como terno e gravata, por exemplo? A vestimenta, a primeira coisa que ele tem que identificar é o seguinte, analisar qual é o tipo de empresa. Porque existem empresas que utilizam um vestuário mais informal. Então, não cabe, por exemplo, vamos dizer, agências de publicidade, área de cultura, ou mesmo quando a gente fala de indústria, vamos falar indústrias e serviços, que tipo de nível hierárquico? Então, a partir de média gerência para cima, eu diria que o paletó, né, ele traz uma visão diferenciada. Ou seja, o candidato ele tem que saber qual é a cultura da empresa que ele está procurando emprego. Ele tem que conhecer a cultura da empresa, ele tem que saber o tipo de empresa, o que ela tem como expectativa, né? Porque você imagina você se apresentar numa agência, por exemplo... Uma loja de esporte, terno e gravata, uma loja de esporte, não pega terno e bem. gravata, ou seja, não cabe, não combina, né? A gente sabe que os candidatos ficam nervosos na hora de uma entrevista. O que fazer para convencer e tentar manter a tranquilidade necessária? A entrevista é algo que as pessoas precisam ir cientes de que o que ficar... o grande problema das entrevistas é que, às vezes, as pessoas são submetidas a questionamentos, que estes questionamentos não levam a um lugar que seja compreensível. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem situações onde o candidato ele passa por uma entrevista, acaba a entrevista, ele não sabe o que de fato era vaga, qual é a remuneração, ele não tem informações suficientes sobre a vaga. E o que o candidato, por exemplo, não pode omitir numa entrevista? Ele não pode omitir a sua trajetória profissional, ou mesmo de vida. Existem determinados fatos que são importantes. Então, por exemplo, se ele teve uma lacuna, né, em termos de trabalho, ele tem que entender que eu costumo dizer o seguinte, para cada candidato existe a vaga certa. Pretensão salarial, ele fala ou desconversa? A pretensão salarial, o ideal é que ele não coloque no currículo, tá? Que ele fale, porém, na entrevista. Ou então a senhora está dizendo que o currículo de papel físico ainda é válido? O currículo, e isso, Marcelo, é interessante. Por quê? Porque, normalmente, alguns têm a seguinte argumentação, que no mercado hoje somente o currículo digital, as redes... Não, existem muitas empresas que ainda trabalham com currículo de papel. E se por acaso ele não tiver o resultado suficiente, ele pode procurar a empresa e saber o que aconteceu? Pode, mas ele não vai obter esse retorno. Ele pode procurar a empresa para saber se ele passou pelo processo, ou se ele foi descartado do processo. Mas normalmente as empresas elas não darão este feedback. Professora Ana Querubina, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer.